Queridos alunos, uma ótima noite, uma excelente quinta-feira para você que está chegando na quinta-feira para assistir a aula. Aliás, a gente fez uma pesquisa agora com todos os alunos e nós percebemos que uma grande parte assiste a aula na quinta-feira mesmo, no momento em que ela está disponível aqui no YouTube. Então a gente fica muito feliz por isso, que você pode estar participando. Hoje o chat vai estar liberado. Na aula passada houve um problema ali com o chat do YouTube, ele não estava disponível, mas nessa aula já está disponível para a gente poder estudar juntos o assunto que vai ser muito especial hoje, que é a respeito da continuidade daquilo que a gente está vendo nessa grande história missional que Deus tem na Bíblia, nesse Deus missionário que foi atrás do ser humano, que correu atrás do ser humano e que está correndo atrás de nós também, para que a gente agora possa ajudá-lo nessa tarefa de salvar esse mundo, de resgatar pessoas, restaurar a vida delas e redimir esse planeta para o reino de Deus. Então, que bom que você pode estar aqui com a gente. Vamos orar nesse momento, pedir a bênção do Senhor sobre todos nós e vamos começar porque nós temos muita coisa para conversar hoje. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado também porque o Senhor tem abençoado muito a cada um de nós. Que teu Espírito esteja conosco nesse momento, Senhor, ao estudarmos mais um capítulo, ou muitos capítulos da Bíblia, mas estamos estudando agora um capítulo da nossa apostila e vamos parar agora para entender grande parte dos livros históricos das Escrituras Sagradas. Que tu nos ajudes, por favor, e nos abençoes, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, vamos à nossa aula então. Hoje a nossa aula a gente está dentro ainda do assunto que é justamente as nossas 4 etapas da história, que você sabe muito bem, que é justamente a gente estudar sobre a criação, já foi, a redenção, e estamos no grande período de redenção de Deus. Por que a gente divide a história do grande conflito nessas 4? Porque a história do grande conflito é a história enorme da Bíblia, né? Ela pega desde antes do início da criação desse mundo e vai até depois da volta de Jesus, o grande conflito que existe entre Cristo e Satanás. Então, dentro desse grande conflito, a gente divide ele em 4 etapas, né, em 4 fases, que é a criação, a queda, o período de redenção e, por último, de restauração. A gente pode dividir também de muitas outras formas. Dentro dessas 4 etapas, a gente consegue subdividir para ficar mais fácil a nossa compreensão. O objetivo principal é você entender que Deus criou esse mundo, houve o pecado e agora Deus está numa missão com o seu povo para resgatar o mundo do pecado, levar o povo a adorar o verdadeiro Deus. Então esse é o objetivo principal e eu espero que você esteja entendendo muito bem o conteúdo até aqui, tá bom? Então nós hoje vamos estudar na nossa aula número 15 justamente sobre Ruth, Davi e Salomão. E nós temos algumas perguntas que vão nortear o nosso estudo hoje. Primeiro, por que houve o declínio de Israel? Veja, o povo de Israel estava indo muito bem, mas eles acabaram dando um declínio na época dos juízes. Por que o livro de Ruth está na Bíblia? Como era a escola dos profetas na época de Samuel? Por que Deus rejeitou Saul? E por que a missão de Deus chegou ao ápice com Salomão? Tá bom? Então é o que a gente vai estar vendo hoje nessa super aula que tem muita coisa para nós entendermos. Eu fiz uma divisão que também está aí na sua apostila e eu queria ter desenhado isso, mas os nossos recursos aqui não são tão fáceis assim para desenhar. Mas aqui você pode perceber, aqui ó, nessa parte de cima onde está escrito eternidade, imagine que isso aqui é uma linha que não tem começo e nem fim, tá? É eternidade. Dentro da eternidade tem essa fatia da história que é justamente o período que a Bíblia cobre, que é um pedaço da eternidade onde nós estamos aqui. E um dia, quando a história da Bíblia acabar, a gente pula para a linha de cima, no caso o céu, e vai viver continuando na eternidade. Então, dentro da história da Bíblia, do grande conflito, você tem a criação, a queda, a redenção e restauração, certo? O Antigo e o Novo Testamento podem ser divididos aqui também. Podem ser divididos aqui. O Antigo Testamento e o Novo Testamento podem ser divididos, então, nesse período, né? Ou seja, o período do Antigo Testamento ele cobre a criação, a queda, grande parte do período de redenção. E o Novo Testamento pega um pedaço ainda do período de redenção e continua até o final, que é a restauração. Dentro do Antigo Testamento você tem os patriarcas, você tem Moisés, que nós já vimos, Juízes, que a gente viu semana passada. Hoje vamos ver sobre os reis e logo depois dos reis tem o período de exílio. Depois do exílio você tem Jesus e a igreja, certo?
E dentro aqui dos patriarcas, por que são chamados patriarcas? Porque são os primeiros pais, né? De Adão até Abraão. Com Moisés, então, foi o início de Israel como nação. 12 juízes houveram em Israel. E depois, então, você tem reis, que é Saul, Davi, Salomão e todos os filhos que a gente vai ver na semana que vem na nossa aula, tá bom? Então, agora, quando a gente olha sobre a história dos juízes de Israel, a gente percebe que foram 12 juízes, começando com Josué, passando por todo o livro de juízes. A gente viu semana passada, na nossa aula anterior, que os juízes estavam numa tentativa justamente de não deixar o povo se dividir. Então, esse foi um período dos juízes. E o último juiz que houve em Israel foi justamente Samuel, que daí já existe a transição de juízes para o livro de Samuel. Então, por que os juízes, por mais que eles tentassem unir o povo e fazer ali uma obra muito especial, por que esse período todo entrou em declínio? Por que o povo, como uma unidade, entrou em declínio? Existem algumas razões, algumas causas, eu queria que você acompanhasse comigo aqui agora, que é o seguinte. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que os juízes e o povo de Israel, eles não expulsaram completamente os cananeus e habitaram entre eles. Então esse foi o primeiro problema. Deus falou, os cananeus precisam sair dessa terra, porque a influência deles será muito grande sobre vocês, mas eles, infelizmente, não expulsaram os cananeus. Em segundo lugar, Israel logo caiu nos hábitos de ignorância e superstição dos pagãos que os cercavam. Então havia muitos pagãos e eles acabaram fazendo exatamente a mesma coisa. E Deus, por 6 vezes, tentou despertar seu povo, mas depois de cada livramento, eles voltavam a cair em indiferença e idolatria. E no livro de Juízes, capítulo 2, verso 10, tem um texto aí que você pode ler depois, onde fala que as novas gerações não conheciam o Senhor, essa é uma grande causa, e, portanto, cada um fazia o que achava mais reto. Quando chegou nesse ponto aqui de que cada um fazia aquilo que achava mais reto, esse foi o período onde realmente você pode perceber que o povo caiu em declínio. Então, por falta de uma liderança, a gente chama esse período dos juízes, e até mesmo antes, né, desde Moisés até chegar nos juízes, você tem esse período que a gente pode chamar de teocracia. Teo, ou de tel, está relacionado a Deus, cracia é governo. Então, teocracia, você tem o governo de Deus, tá? A gente, durante muito tempo, o povo de Israel viveu então como uma teocracia, onde Deus era o rei. Porém, a falta de uma liderança humana fez com que o povo acabasse se perdendo. Então, essas são as razões por que o povo de Israel acabou entrando naquele problema terrível que foi justamente esse período aí do povo de Israel. Agora, quando a gente vai dar um pulo, passou pelo livro de Juízes, agora a gente vai para o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro extraordinário, é um livro muito bonito, e nós temos aqui algo interessante, tá? Porque você tem toda a história bíblica, só que tem uma pausa nessa história para contar a experiência de Ruth, uma mulher chamada Ruth. Você conhece a história? Ruth e Noemi, você tem ali as duas naquela conversa, naquele compromisso que Noemi faz. E por que o livro de Ruth está na Bíblia? Essa é uma grande pergunta e eu queria que você acompanhasse comigo, aqui no quadro um desenho bem simples. Tá? Quando a gente entende aqui o livro de Ruth, a pergunta, né, por que existe o livro de Ruth na Bíblia, a resposta é bem simples. Ruth era nora de Noemi, certo? E então ela se casou com um homem chamado Boaz, onde a Bíblia diz que ele era um goel, um resgatador, é uma expressão bíblica. Ele foi o resgatador, já que ela não poderia mais, ela não tinha oportunidade mais de ter marido e tudo isso. Então, Ruth, o livro de Ruth é um livro muito bonito que fala de uma estrangeira se inserindo no povo de Deus. Então ela se casou com Boaz. Boaz então viu ali uma atitude muito positiva na parte dela e eles tiveram um filho chamado Obed, certo? Obed depois se casou, também teve um filho chamado Jessé e Jessé, por fim, teve alguns filhos, sendo que um deles foi um filho tão importante na Bíblia chamado Davi. Agora, se você ler por exemplo, o livro de Ruth, capítulo 4, verso 17,
você vai entender justamente o que a gente desenhou aqui nesse quadro, que o grande objetivo do livro de Ruth é justamente mostrar de onde veio a família de Davi, de quem foram os ancestrais de Davi. Então o livro de Ruth é muito bonito. E também há uma outra razão para a gente entender isso, que é também essa frase que eu queria que você olhasse aqui no nosso quadro, que é o seguinte: se a nação judaica tivesse apreciado devidamente a lição do livro de Ruth, qual que é a lição que Ruth traz para a gente? De que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção, ele não tem alguém que é preferido, outro não, certo? A atitude dos judeus em relação aos gentios teria sido completamente diferente. Então, essa era uma grande lição que o povo poderia ter aprendido com a experiência do livro de Ruth. Quando nós vamos, então, a gente passa pelo livro de Ruth, a gente viu toda essa história, o grande objetivo que é mostrar a respeito de Davi, né, que Jessé, que foi o pai de Davi, esse é o grande objetivo do livro de Ruth. Você então termina esse período e nós entramos então agora no período de Samuel. Então, para a gente entender, eu quero que você olhe essa tabela aqui comigo, porque essa tabela mostra aqui como que funcionou a liderança do povo de Deus de Moisés até os reis. Então você tem aqui primeiro Moisés, certo? Que governou o povo de Israel durante de 1445 aproximadamente, a saída do povo de Israel do Egito, até chegar nas bordas, nas margens ali da terra de Canaã. Então ele durou 40 anos o seu reinado, ou o seu governo, né, a sua liderança sobre o povo. Depois ele passa para o seu sucessor, que é justamente Josué, que reina, ou que governa de 1405 a 1375. Veja que os números estão decrescendo, porque está chegando perto do ano zero, que é justamente o ano onde a gente dividiu a história antes e depois de Cristo. Tá? Depois de Jesus, a gente conta em ordem crescente, até chegar em 2021, como é o ano que a gente está, o ano corrente. De Jesus para trás, os anos são decrescentes. Tá? Como a gente já falou sobre isso um pouco atrás também. Então Josué governou por 30 anos, ou foi líder por 30 anos. Depois você tem os 12 juízes, né, que a gente já falou sobre isso também, que reinaram ou que julgaram e salvaram Israel por mais ou menos 325 anos. E por último, a gente vai ter os reis, a gente entra no período dos reis hoje, do ano 1050 em diante, que é a próxima parte que a gente vai estar estudando, e eles reinaram por 480 anos. Então, aqui a gente consegue entender como que funcionou a liderança. Antes era de um homem, depois sucedeu para outro homem, no caso de Josué, passou para juízes, sucessivos juízes, e depois os reis, que é o que a gente vai estar vendo. Tá? Agora, vamos entender então a respeito do profeta Samuel. Quem foi Samuel? Quem foi esse homem tão importante na Bíblia? Samuel ele tem algo muito especial. A gente sabe pelo relato bíblico que a mãe de Samuel era Ana, casada com um homem chamado Eucana. Ela não poderia ter filhos, ela faz um pedido a Deus, ela clama a Deus e Deus atende a oração dessa mulher. E em resposta de gratidão, ela pega o seu filho, leva no templo para Eli, o sacerdote, para que ele pudesse educar essa criança, esse menino. Então Samuel cresce aprendendo com Eli e a Bíblia diz que ele se tornou um jovem muito especial e se tornou um grande profeta. A gente pode considerar Samuel como um dos maiores profetas que já passaram na história de Israel. Tá? E algumas características que eu queria que você olhasse aqui, apenas a título de resumo da vida dele. Ele foi o último dos juízes, dos 12 juízes foi o último, foi considerado um dos maiores profetas, ele foi o fundador da escola dos profetas. Essa escola dos profetas é algo que me chama muito atenção. Ele tinha uma escola em Ramá, uma em Gilgal, uma em Betel e outra em Jericó. Então era muito interessante porque os jovens aprendiam princípios de leitura, princípios de escrita, princípios de música, aprendiam sobre a lei e sobre a história sagrada. Então Samuel, no final da sua vida, foi chamado pelo povo para que pudesse estabelecer as bases do reino de Israel. O povo estava querendo um rei, até o clamor desse povo está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, no verso 20, onde diz assim, ó, não, nós queremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Então Samuel ouviu isso, falou com Deus e Deus falou para ele, Samuel, o povo não está rejeitando você,
o povo está me rejeitando, então escolha um rei. Então o escolhido foi justamente Saul, que se tornaria o próximo rei de Israel. Agora, é interessante a respeito de Saul, eu queria que você olhasse agora na nossa tela, algumas características de Saul. Alguns acreditam que ele não sabia ler, ele era analfabeto, e não se valeu da obra que Samuel havia feito, que era justamente as bases para que o rei pudesse governar sobre o povo de Israel. Há um outro ponto interessante, um resumo de Saul. Ele conseguiu vitórias importantes militares sobre os filisteus, combateu 4 grandes nações que assolavam o povo de Israel, que era Moabe, Edom, Soba e os amalequitas, mas o seu fracasso aconteceu justamente pela constante ameaça dos filisteus, os desentendimentos entre as tribos e a imaturidade de Saul. Tudo isso fez de Saul, o primeiro rei de Israel, um grande problema para o povo. Ele usurpou algumas funções sacerdotais e violou as leis de Moisés em relação aos aspectos da guerra. Então, esses pontos da vida de Saul tornaram esse homem o primeiro rei de Israel, o primeiro homem escolhido, num grande problema, tanto para ele mesmo quanto para o povo. A gente tem o relato de Davi, que Davi servia no templo, Davi era muito hábil na parte musical, e você tem Saul diversas vezes chamando Davi para tocar a harpa e acalmar o espírito agitado de Saul. Mas esse homem se perdeu, no final da sua vida consultou uma necromante, e você tem o desenrolar de uma história que é desastrosa. Saul governou 40 anos, só que de 40 anos, apenas nos primeiros 2 anos, a Bíblia fala que o Espírito de Deus estava sobre ele. Portanto, em 38 anos de reinado, de governo sobre Israel, ele não tinha o Espírito de Deus sobre ele. E o que aconteceu? O reino começou a ter problema, ele perseguiu até a morte para tentar matar Davi, e por fim, numa guerra onde ele não deveria ter ido, ele foi com seu filho e ambos morreram nessa batalha. Então, o primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim, Saul, ele se tornou um desastre relacionado à monarquia de Israel. E o próximo, então, depois, no segundo ano de Saul ainda, quando Deus rejeitou Saul, falou, não quero mais que ele seja profeta, ele vai governar até a sua morte, mas eu já quero escolher o próximo rei. E ele então, Samuel, unge Davi, um dos filhos de Jessé, para que ele pudesse ser o próximo rei de Israel. Tá? Então, nós temos um relato interessante que toda a vida de Davi, né, especialmente nesses primeiros anos, depois que ele era um pastor de ovelhas, depois que ele, enfim, teve uma experiência muito bonita na guerra e tudo que aconteceu ali, a experiência de Davi e Golias e todas as vitórias militares de Davi, você tem Davi agora sendo perseguido por Saul por toda a sua vida praticamente. E nós temos o relato dessas orações de Davi pedindo por socorro, por libertação, por proteção, é o conteúdo basicamente do livro de Salmos, que a gente tem os primeiros capítulos do livro de Salmos, especialmente os primeiros 42 capítulos, são destinados às orações de Davi pedindo por socorro, por livramento, como por exemplo o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele estava sendo ameaçado por Saul, mas ele entendia e acreditava que Deus protegeria, assim como protegeu e cuidou desse homem, Davi, que era chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. Agora, para a gente entender um pouco mais sobre a história de Davi, a gente tem alguns pontos interessantes aqui. O primeiro deles é que a Bíblia diz que ele era um mavioso salmista, veja, não é mafioso, é mavioso, no sentido de ser alguém muito habilidoso, um mavioso salmista de Israel. Ele era um poeta, ele era um músico e ele foi o principal organizador da música no templo. Então, Davi, ele tinha algo assim muito especial. O rei Davi, ele é considerado pelos judeus como o primeiro verdadeiro rei de Israel, e não Saul, que foi um rei da linhagem de Benjamim. Davi era da linhagem de Judá, então Davi ele se tornou um símbolo muito importante. Os judeus até hoje têm a estrela de Davi, que é aquela estrela símbolo do reino de Israel, eles têm até hoje essa estrela como símbolo da nação. Então o povo de Israel entende claramente que Davi foi alguém extremamente importante na história, tanto para o povo judeu quanto nós como cristãos cremos também na importância de Davi
para Jesus vir um dia a essa terra. Agora, eu tenho falado aqui a respeito, falei, né, que ele escreveu vários salmos. Eu queria que você entendesse a respeito dos salmos. Eu queria que você fosse comigo para a gente poder estudar rapidamente os salmos e depois a gente volta para a história, tá? Nós temos um capítulo inteiro dedicado para os salmos aqui na nossa apostila. Então é tarefa de casa para você estudar o capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 15, capítulo 14, tá? O capítulo 14 da sua apostila você vai ler como tarefa de casa. Ali tem o conteúdo de como entender o livro dos Salmos. O livro de Salmos, na verdade, eles são 150 capítulos que estão divididos em 5 categorias. 2 delas, tá? Tanto o Salmo, a primeira categoria para a gente entender é o Salmo capítulo 1 até o capítulo 42. Todos esses salmos são atribuídos a um homem chamado Davi. Tá? Então Davi foi quem escreveu os primeiros 42 salmos. Depois nós temos do capítulo 43 até o capítulo 72, você tem então mais salmos que Davi escreveu também. É uma outra divisão, a gente já vai ver. E por fim as últimas 3 divisões. Então é interessante notar que Salmos, grande parte do livro de Salmos foi escrito justamente por Davi. Aqui nessa tela agora tem a divisão correta dos livros, do livro de Salmos, tá? Do capítulo 1 até o capítulo 41, certo? Eu falei errado ali, até o capítulo 41, é justamente o assunto principal é o homem, seu estado de bem-aventurança, a queda e a promessa de restauração. Esses salmos foram atribuídos a Davi. A segunda parte do livro de Salmos, ou o segundo livro de Salmos, né? Salmos é um livro único dividido nessas 5 partes, é o Salmo 42 a 72, que fala sobre a ruína de Israel, o Redentor e também a redenção. O terceiro é do capítulo 73 até o capítulo 89, onde passa grande parte do Salmo falando sobre o santuário, a adoração, e o santuário ele é mencionado em quase todos os salmos. Aqui tem várias referências ao santuário nesses capítulos dessa terceira parte do livro. O livro 4, que é a quarta parte do livro de Salmos, é do capítulo 90, que começa com um salmo de Moisés, um capítulo muito bonito, capítulo 90, e vai até o capítulo 106. E fala basicamente sobre a terra, começa com o Salmo 90, escrito por Moisés, escrito durante a caminhada pelo deserto. E a última parte é o Salmo 107 até 150, que daí cobre justamente uma referência clara ali à palavra de Deus, tá? Agora, olha que interessante nessa divisão ainda que você está vendo, aqui você também pode ver uma referência aos primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, olha que interessante, a primeira parte dos Salmos, que é o capítulo 1 até o 41, que fala sobre o homem, a queda do homem, a restauração, a promessa, né? Pode ser uma correspondência ao conteúdo do livro de Gênesis. A segunda parte, que fala da ruína de Israel, o Redentor e redenção, é uma correspondência ao livro de Êxodo. Quando fala do santuário, e está muito claro, né, fala de santuário, a gente lembra do livro de Levítico, que fala bastante sobre isso. Então, a terceira parte dos Salmos é uma referência ao livro de Levítico. A quarta parte é uma referência ao livro de Números, porque justamente Números conta o caminho que o povo fez até chegar no deserto. E a última parte é a palavra de Deus, que é o conteúdo, né, o conteúdo claro da Bíblia. Você tem uma referência a Deuteronômio, que também é o conteúdo da palavra de Deus nos discursos de Moisés. Então o livro de Salmos ele pode ser entendido dessa maneira. Você divide o livro de Salmos em 5 pequenos livros, tá? Em partes diferentes, sendo que 2 delas foram atribuídas justamente a Davi. O último salmo atribuído a Davi justamente é o Salmo capítulo 72, verso 20, onde ele faz ali as suas palavras finais, tá bom? Agora, um grande ponto a respeito da vida de Davi é o chamado que Deus fez para ele. Vamos pensar de maneira missional agora dentro desse contexto. Saul foi chamado para ser o primeiro rei de Israel, mas fracassou. E o reino ainda estava muito dividido, a expansão territorial ainda não tinha acontecido como era o propósito. O reino estava quase que encolhendo, porque havia muitas ameaças externas, então o reino de Israel estava encolhendo. Então quando chega Davi, ele faz várias vitórias, promove várias vitórias militares e expande esse território
do povo de Israel. E aqui nós temos algo muito importante a respeito desse assunto. 3 grandes ações de Davi. Ele derrota os inimigos, então ele removeu a ameaça de idolatria que tinha, então ele derrotou esses inimigos. Ele promoveu a vida no templo, que já também estava ficando meio que, como é que a gente pode dizer assim, meio que o povo já não estava mais se acostumando com os rituais do templo. Fazendo isso, ele assegurou que o culto e o sacrifício sustentassem a vida dos israelitas. E o terceiro, ele administra e faz vigorar a Torá, a palavra de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, para que a vida do seu povo refletisse a vontade de Deus para a vida humana. Então, as 3 ações de Davi levaram ele justamente a levar o povo de Israel a esse propósito principal de Deus, para que o reino de Israel crescesse, para que alcançasse todas as nações. Então, aqui tem algo muito bonito, muito interessante que a gente pode presenciar. E aí nós temos uma frase muito especial, tá? Que está nesse livro Igreja Missional na Bíblia, que diz assim, ó, desse modo, Davi ele é chamado a mediar o governo de Deus como um mediador da aliança e a manter 2 palavras importantes, a identidade e o chamado missionais de Israel, a fim de que possa ser uma nação diante dos povos. Então, aqui nós temos uma frase muito importante para a gente entender. O povo tinha uma identidade e um chamado, e Davi, então, era o responsável, era o mediador dessa aliança em promover isso. Então, Davi foi alguém muito importante, o primeiro rei da linhagem dos reis, o primeiro rei a chamar o povo a um compromisso verdadeiro com Deus. Então, o povo agora estava mais unido sob a liderança de Davi, e aí você tem algo muito interessante que aconteceu nesse mapa aí. Olha, dá uma olhadinha nesse mapa. Esse mapa ele mostra basicamente a divisão dos reinos. Olha que interessante, essa linha, a primeira linha aqui em torno, eu vou tentar ampliar aqui para você ver. Essa linha aqui, alaranjada, vermelha, rosa, não sei que cor é essa linha aqui mostra os limites do território de Saul, certo? Você vê aqui, ó, esses eram os limites do território de Saul. Então, o reino de Israel estava encolhendo, mas haviam muitos judeus morando fora também, fora desse território que Saul governava. E Davi, o que ele faz? Ele amplia nessa linha roxa aqui, lilás, ele amplia o território, certo? Com as vitórias militares e tudo isso. E por fim, Salomão vai anexar um território maior aqui em cima até o rio Eufrates. Tá? Então você consegue ver aqui os territórios desses que a gente pode ver aqui, né? Nesses profetas, tá? Nesse rei que foi Davi. Aí agora a gente vai para o segundo livro de Samuel, que a gente pode perceber, né? Eu estou passando todos os livros da Bíblia. Então o livro de 1 Samuel fala de Davi, da coroação de Saul, a sua rejeição, a escolha de Davi, os momentos de fuga e a morte de Saul. Segundo livro de Samuel, então registra agora o reinado de Davi, que foi muito glorioso. Primeiro ele começou a reinar em Hebrom e depois ele conquistou Jerusalém e reinou em Jerusalém e concluiu também a compra da ilha de Araúna, que era o local onde futuramente o seu filho Salomão construiria o templo, o famoso templo de Salomão. Então o livro de 2 Samuel também fala dos pecados de Davi e também mostra as consequências que houve para sua família e também para toda a nação, tá? Antigamente, a gente, pela literatura hebraica, o primeiro livro de Samuel e o primeiro e segundo livro de Reis, eles eram apenas um livro único, só que eles foram divididos em 4 livros. Então, na Bíblia hebraica, há um livro só chamado Livro dos Reinos, mas na Bíblia em português, fruto da Septuaginta, como a gente viu na aula anterior, a gente dividiu esse livro em 4 para poder facilitar a leitura e a busca também de alguns textos. Certo? Então, queridos, o livro de 2 Samuel, ele termina, ou pelo menos ele mostra ali, as consequências do pecado de Davi. 2 capítulos importantes do segundo livro de Samuel, que é o 2 Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12, que mostram a história de Davi com Batseba. Então, você tem aqui o adultério que Davi cometeu, você tem aqui a mentira que ele fez e o assassinato, fruto também de todo aquele problema que ele criou. Então vem Natã, o profeta, repreende Davi
e dá uma nova chance. Mas, como consequência do seu pecado, o filho que ele teve com Batseba, diz a Bíblia, acaba morrendo. Talvez você fique pensando, mas por quê? Por que esse menino morreu? Como consequência do pecado do seu pai? Por que aquela criança morreu? Para entender isso, você pode entender melhor a respeito desse assunto no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 71. Aí você vai entender melhor por que o pecado de alguém causou a morte de outra pessoa, tá? Para poder entender, como a gente não tem muito tempo, então eu direciono você para essa outra tarefa de casa também, tá? Agora vamos entrar na parte de Salomão para entender o que aconteceu com esse homem. Salomão, então, era filho... bom, antes de mostrar isso aqui, vamos voltar em Salomão. Salomão era filho de Davi com Batseba, tá? O primeiro filho que Davi teve com Batseba morreu, então o segundo filho que ele teve com Batseba, já que Batseba agora ficou viúva, então Davi se casou com ela. Então Davi teve oficialmente duas esposas, né? Que foi Mical, e a outra foi Batseba. Temos a minha assistente aqui que está me corrigindo, sabe bastante coisa da Bíblia. Obrigado, meu amor. Então, foi Mical, que era filha de Saul, ou pelo menos era parente de Saul, se eu não me engano, e a segunda era Batseba. Então, com Batseba, ele teve um segundo filho chamado Salomão, e foi esse jovem que assumiu o trono depois da morte de Davi. Agora, nesse período, quando a gente tem sobre Salomão, Salomão significa paz, né, ou pacífico. Salomão, então, ele reina sobre um território que estava em tranquilidade, estava em paz, não tinha guerra contra os inimigos. Isso foi muito favorável porque fez com que Salomão tivesse tranquilidade para construir o templo, o famoso templo de Salomão, que a Bíblia registra de maneira muito bonita. Então, os primeiros anos da vida de Salomão, ele escreveu o livro de Provérbios, que a gente vê claramente os conselhos de alguém muito sábio, alguém muito inteligente, alguém muito próximo de Deus. Ele também escreveu no começo da sua vida o livro de Cantares, que é uma declaração de amor que ele faz para sua esposa. Mas no final da sua vida, quando ele já estava muito velho, quando ele já estava decepcionado, talvez até um pouco depressivo também, ele escreve o conteúdo do livro de Eclesiastes, que nada mais é do que uma visão real da vida. Então, Provérbios é uma visão mais animada da vida, conselhos, e Eclesiastes lá no final da vida. Veja, a diferença entre um livro e outro, a diferença de idade que o Salomão jovem tinha, o Salomão mais velho tinha, é muito grande. E ele escreve então o livro de Eclesiastes para poder mostrar uma visão realista da vida. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, que está aí na nossa tela. Qual que era o grande objetivo de Deus para Israel? Por que Deus chamou Abraão? Por que Deus chamou Abraão como um pai de uma grande nação? O que Deus queria com tudo isso? A gente vê claramente pela Bíblia que o grande objetivo de Deus era que Israel funcionasse numa missão, a gente chama de uma missão centrípeta, para que as pessoas pudessem sair do seu território e chegar até Jerusalém, para que ele se tornasse um grande centro missionário. Essa frase da apostila que está aí no seu quadro também diz assim, ó: o plano missional de Deus para Israel estava sendo cumprido justamente no período de Salomão. Por quê? Porque primeiro Salomão guardou a aliança de Deus, segundo, construiu o templo e as suas conquistas políticas e econômicas atraíram a visita de reis e rainhas de outras nações. Olha que interessante, era o ápice da missão de Deus. Então Israel alcançou o ápice da missão centrípeta de Deus, ou seja, de atrair outros povos a Jerusalém para que conhecessem e adorassem o verdadeiro Senhor. E aí eu quero que você agora vá comigo ao livro de Salmo, capítulo 67. Salmo, capítulo 67. Esse salmo é chamado de o salmo missional da Bíblia. Salmo missional da Bíblia. Capítulo 67 do livro de Salmos. Olha que interessante o que esses 7 versos relatam. Para você entender como o povo de Israel, por mais que eles fossem uma pequena nação, Deus estava chamando para que eles se tornassem uma grande nação diante do povo. Então diz assim, ó: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto,
para que não se conheça na terra o teu caminho, perdão, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então esse salmo é chamado salmo missional na Bíblia porque aqui fala de basicamente duas coisas importantes. A bênção, lembra de Abraão, que foi chamado para ser uma bênção, que o povo que ele criaria seria uma bênção? Aqui fala da bênção. Senhor, abençoa o nosso povo. Segundo, essa bênção vai vir para que a gente alcance todas as nações. Aqui é o objetivo principal. Esse salmo missional na Bíblia é justamente esse salmo que remete àquilo que a gente entende claramente como o chamado missional que o povo de Israel tinha para que pudesse então para que pudessem representar a Deus na terra. E no capítulo 72, então, você tem aqui um salmo de Salomão que foi uma reprodução possivelmente de uma oração ou de um pedido que Davi fez para o seu filho, para você entender. Então tem alguns versos importantes aqui, tá? O primeiro deles é o verso 17. Olha que interessante, diz assim, ó: subsista para sempre o seu nome, Davi falando para o seu filho, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Então Davi aqui faz uma oração onde ele diz que todas as nações reconheceriam a Deus através de Salomão. E no verso 10 diz assim, ó: paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá, lembra da rainha de Sabá? Pois é, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. O que Davi está falando nessa oração? Ele está dizendo assim, ó, meu filho, você vai se tornar um rei, e o seu reinado será tão grande e tão poderoso que muitos povos virão visitar você. Muitos povos virão até aqui para conhecer e reverenciar o Deus que você adora. Então a missão de Salomão era muito clara, era fazer todo esse plano de Deus funcionar. Por ele passar um período sem guerras, você não vê Salomão saindo para as guerras, porque o povo estava em paz com os seus vizinhos ao redor, então você tinha oportunidade ali para que o reino crescesse, se expandisse, como aconteceu até no rio Eufrates, o templo fosse construído e os povos de muitas nações fossem até Jerusalém para conhecer a sabedoria desse rei, a riqueza desse rei, a riqueza desse reino, a inteligência desse povo, e assim perguntassem: por que vocês são assim? E ao perguntar isso, eles diriam: porque nós adoramos Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Então se junte a nós nessa adoração, e muitos reis voltariam então para a sua terra natal, adorando o verdadeiro Deus. Esse era o propósito. E será que ele alcançou o seu ápice, o seu momento mais importante na vida de Salomão? Com certeza. Talvez a parte mais importante da vida de Salomão foi a visita da rainha de Sabá, quando ela visitou e viu ali aquela maravilha que era tudo o que aconteceu. Agora, Salomão ele fez algo muito bonito também, junto com aquilo que a gente vê, ele construiu o templo. Aqui tem uma réplica do que seria o templo de Salomão, certo? O templo de Salomão foi uma obra magnífica, junto com o Palácio Real, foram duas obras enormes. Então Salomão ele constrói o templo gigantesco para que pudessem atrair todos os povos. E é mencionado na Bíblia que as asas de ouro dos querubins e 4.000 romãs de bronze, olha que interessante, em 2 Crônicas capítulo 3 e 4, eles serviriam, na verdade, para que chamasse atenção a beleza do lugar. E qual que foi a justificativa que Salomão deu? Ele falou assim, ó, o templo que eu estou construindo será grande, porque o nosso Deus é maior que todos os demais deuses. 2 Crônicas capítulo 2, verso 5. Agora vá comigo a 2 Crônicas capítulo 6. 2 Crônicas capítulo 6, no verso 32 e 33. Olha que interessante você perceber
como que esse homem tinha essa visão de que o povo de Israel foi chamado para ser uma bênção, para cumprir a missão de Deus. Como que esse homem tinha? Olha que interessante a oração que ele faz. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, quando essa pessoa orar voltado para essa casa, então, Senhor, ouve tu dos céus do lugar da tua habitação e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel e para saberem que essa casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Olha a visão que esse camarada tinha, a visão que Salomão tinha de que todos os povos da terra conheceriam um dia o nome de Deus. Então a visão de Salomão era maravilhosa nesse ponto. E aqui nós temos um exemplo muito claro, que é essa frase aqui. Israel no centro do mundo, estava no centro do mundo para quê? Para chamar a atenção de todos os povos. O dom de sabedoria de Salomão, como diz aí nessa frase, ele trouxe embaixadores de todos os reinos do mundo. E a visita da rainha de Sabá foi o ápice da missão de Israel. Eu considero esse evento, e muitos teólogos também consideram, como sendo a parte, se a gente colocasse num gráfico, é a parte mais alta desse gráfico. É como se fosse assim, ó, Deus chamou Abraão, e aí Abraão construiu uma família, essa família se tornou uma grande nação, essa nação conquistou Canaã, e depois ela chegou lá no ápice, que é justamente atrair a atenção do mundo inteiro. Então os reis das nações foram até lá para conhecer. E a rainha de Sabá, ela foi lá visitar Salomão, conheceu a beleza do templo, conheceu a sabedoria desse homem e perguntou, por que você é assim? E ela voltou para casa, voltou para o seu reino, adorando o Deus verdadeiro. Esse era o grande objetivo de toda a missão de Israel e estava acontecendo de maneira muito brilhante nesse episódio de Samuel. Então, aqui nessa frase diz que ela viu com seus próprios olhos o que Deus estava fazendo por Israel e por meio desse povo. Ela foi atraída pela sabedoria de Salomão, mas ela reconheceu que essa sabedoria toda era resultado da bênção de Yahvé e então o adorou. Sabe, essa era a missão que Deus então tinha para o povo de Israel. Uma missão muito simples, muito clara, que o povo deveria seguir à risca, Se o povo seguisse à risca essa missão, o mundo inteiro, como diz aquela aula sobre Gênesis capítulo 12, o mundo todo seria restaurado. Lembre-se, Deus ele tinha com Salomão uma missão centrípeta. Lembra dessa expressão? Centrípeta é alguma coisa que é um movimento que puxa, que atrai para o centro. Então, centrífuga é o que sai do centro para fora, que é a nossa missão hoje, a missão da igreja hoje, a nossa missão, a sua missão como discípulo de Cristo é uma missão centrífuga, é sair do centro, do local da sua igreja, do seu encontro com Deus e você sair para todos os povos para pregar o evangelho. A missão do povo de Israel era diferente, era centrípeta, era de fora para dentro, para que eles constituíssem um povo, uma nação, uma terra abençoada, um povo inteligente, um povo sábio, um povo santo, para atrair os outros povos. Então a atividade de missão de Israel não era sair, era ficar e esperar as pessoas chegarem. Só que a nossa missão hoje é outra, é diferente, porque a gente não vive mais nesse tempo e Jesus ele inverteu essa missão quando o povo de Israel foi rejeitado como nação escolhida e a igreja agora seria enviada em missão. A propósito, o nome igreja significa enviados para fora. Então, igreja é a palavra na sua essência do que verdadeiramente é cumprir hoje a missão de Deus. Então, a gente vai terminar nossa aula, antes de mostrar a tarefa de casa, de uma maneira diferente. A gente sempre termina falando um resumo da aula, mas hoje eu queria desafiar você a contar para alguém, ou a dar um estudo bíblico, ou a mandar algum material, para que você possa cumprir nessa semana que a gente tem até a nossa próxima aula, cumpra a missão de Deus na vida de alguém. Seja um missionário na vida de alguém. Fale do amor de Deus para alguma pessoa que talvez ainda não conheça a respeito desse assunto. Aceita o desafio? Se você aceita, coloque no chat do YouTube aí, eu aceito, eu quero, eu vou ser um missionário essa semana, conta comigo que eu vou fazer um trabalho. Veja, isso não é um pedido meu,
mas é a missão de Deus, a sua essência na prática. A tarefa da semana, então, está aí. As tarefas da semana, né? Ler 1 Reis, capítulo 10, 11 e 12, tá? A gente precisa ler esses capítulos para entender o nosso próximo assunto. Ler Jeremias, capítulo 1 até o capítulo 4, então são vários capítulos da Bíblia para serem lidos. E ler o capítulo 15 da apostila que fala sobre a teologia dos Salmos, tá bom? A gente não vai ter uma aula sobre os Salmos. O conteúdo está na apostila, você vai ler para que você então possa entender melhor sobre o livro de Salmos. Essa é a tarefa de casa. Qualquer dúvida pode mandar aqui no chat, mande no WhatsApp, que a gente pode ir conversando sobre esse assunto. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma ótima noite, um bom descanso e ótimos estudos para você, para a gente continuar entendendo sobre a missão de Deus e como Deus constituiu esse povo para ser o representante dele nessa terra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua presença e pela tua direção na aula de hoje. Que tu nos ajudes e nos abençoes para sermos também teus missionários enquanto estamos aqui, Senhor, nessa terra, cumprindo uma missão não centrípeta, não de atrair pessoas, mas de sair para pregar o evangelho em todo esse mundo. Abençoa-nos, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um grande abraço, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.